Boa tarde, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar as nossas aulinhas. Hoje a aula é de História, tá? E hoje é a data 6/5/2020, tá? Então a folhinha que vocês têm que estar tá com essa data, certo? Atividade de História. Então agora em abril, como não foi possível nós estarmos juntos para comemorar esse dia, para entender um pouco mais, então, vamos retomar esse assunto, já que a gente não conseguiu trabalhar ele, tá bom? Que é o Dia do Índio. Eu sei que muitos já estudaram aqui, mas todos os anos nós lembramos, porque esse dia está marcado no calendário, tá? Pra gente sempre lembrar, tá certo? Então, o Dia do Índio, ele é celebrado no Brasil no dia 19 de abril e foi criado pelo presidente Getúlio Vargas, tá certo? Então é um dia muito importante porque os índios foram os primeiros povos do Brasil, tá certo? Quando os portugueses vieram para o Brasil e chegaram nas nossas terras, os índios já habitavam essas terras, certo? Eles tinham costumes próprios, dança, religião, tudo isso eles já tinham deles, tá? E aí os europeus vieram para cá e modificaram muitas coisas, tá bom? Então, essa cultura, aos poucos, ela foi acabando, infelizmente. E o Dia do Índio foi criado justamente para relembrar e para assegurar os índios que eles tenham direitos, que a cultura deles não acabe, tá certo? Então, vamos acompanhar o texto, como na aulinha de português, vamos acompanhar o texto, tá certo? Dia do Índio, 19 de abril. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles vivem em grupos chamados tribos. Os índios têm vários costumes diferentes dos nossos. Eles moram em cabanas chamadas de ocas. Várias ocas formam uma aldeia chamada taba. Os índios alimentam-se de produtos que cultivam, de frutos colhidos na mata e de animais que caçam e pescam. Para caçar e pescar, usam arcos, flechas e lanças, feitos por eles mesmos. Os índios pintam o corpo e se enfeitam com colares, penas coloridas. Suas festas são alegres, com muita música e dança. Hoje, existem poucas tribos indígenas no Brasil. A FUNAI é um órgão criado pelo governo para proteger e valorizar o índio. FUNAI significa Fundação Nacional do Índio, tá? Então, FUNAI Nacional do Índio, tá bom? Então, a FUNAI é um órgão que prevê leis que protejam os índios, tá? Porque desde sempre eles foram povos muito ameaçados, tá? Muitos morreram quando os europeus chegaram, porque eles estavam no território deles e outras pessoas vieram tomar ou até mudar a cultura deles, tá? Mudar a religião, várias coisas, tá bom? Hoje em dia, alguns índios já são mais atualizados, eles não vivem tão excluídos, eles já entendem de tecnologia como nós, eles vivem como a nossa sociedade, tá? Mas muitas tribos ainda não falam nem o nosso idioma português, eles falam o idioma deles, tá bom? Então, tem essa diferença, mas todos os índios precisam ser respeitados e precisam ter a proteção devida para que nada de ruim aconteça com eles, tá certo? Então, por isso que nós temos esse dia. E aí nós vamos responder 5 questõezinhas, tá certo? Acompanhe as questões comigo para a gente poder lembrar no texto. Questão 1. Em que dia se comemora o Dia do Índio? A gente falou daqui no quadro, todo mundo já sabe, eu tenho certeza. Questão número 2. Como vivem os índios? Questão número 3. De que os índios se alimentam? A gente viu aqui no texto. Número 4. O que significa e qual o papel da FUNAI?
No texto também tem, tá certo? A gente já viu que é a Fundação Nacional do Índio, tá? E aí a gente retoma no texto que tem explicando. E a questão número 5 é: o que os índios usam para caçar e pescar? Certo? Então, só recapitulando. O dia do índio é no dia de 19 de abril, tá? Que já passou e é que a gente não pôde comemorar, infelizmente. Esse dia é muito importante, por quê? Porque os índios perderam os territórios quando os portugueses vieram para o Brasil e eles já habitavam aqui. Os índios já estavam habitando o nosso território. Então, muitos deles foram perdidos por conta de batalhas, né? Por conta do território, por conta das terras, tá? E que Getúlio Vargas, o nosso presidente Getúlio Vargas, foi o responsável por criar esse decreto, né? Do Dia do Índio, no dia 19 de abril. Certo, meus amores? Então é isso. A aulinha de História por hoje fica por aqui. Amanhã nós nos vemos para a aulinha de Geografia, tá? E eu espero que vocês aproveitem as atividades e tenham aprendido bastante, tá? Um beijo e fiquem com Deus.